Quer saber o que você não deve fazer durante a sua preparação para o Enem? No episódio de hoje, te apresentamos os principais erros cometidos pelos candidatos. Além disso, você confere métodos que realmente funcionam e dicas para cuidar da sua saúde emocional. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zé Coelho e esse é a Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela ESPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. E para tirar todas as suas dúvidas sobre a preparação para o Enem, a conversa de hoje é com a Cláudia Graciano, orientadora de carreira na Escola Concept de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vinda novamente à Primeira Jornada, Cláudia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de volta. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer também. Vamos falar então sobre o Enem, né? Começando com o que o estudante jamais deve fazer quando for se preparar para o Enem. Que erros são mais comuns? O que você consegue resumir aí pra gente de erro nesse início de preparação? Eu acho que o primeiro ponto, vou nas dicas básicas, tá? Porque eu tive alunos, por exemplo, fazendo pela primeira vez o Enem e coisas que a gente imagina que não vão acontecer, elas acontecem, né? Por exemplo, dormir muito tarde no dia anterior e aí no outro dia acorda cansado. O Enem é uma prova que exige, né, esse físico também, não é só o intelectual, né? É uma prova longa, são 5 horas, às vezes eles não estão preparados, especialmente para ficar 5 horas sentado, né, numa cadeira. Então, por mais que sejam alunos que às vezes se sentem confortáveis e preparados, pensa a gente, né, até um adulto ficar 5 horas sentado, com foco, respondendo prova, hoje a gente sabe que é muito difícil. A gente chama, assim, de span de atenção, a gente tem um span de atenção muito curto hoje, né, por conta das redes sociais, do nosso dia a dia, enfim, TikTok, né. Então, eu falo isso muito para os meus alunos, ficar 5 horas sentados exige treino mesmo. Então, por si só, a prova ela já vai exigir essa concentração. E aí ainda nesses itens básicos, eu tive muito aluno que foi pela primeira vez e deu aquela travada, um branco mesmo, sabe, esqueceu tudo, falou: "Nossa, nada disso aqui eu estudei", e aí parece que entra num looping ali, meio negativo mesmo, pensando assim: "Ai, não foi nada, não consigo responder, meu Deus do céu". Então assim, eu acho que isso são coisas básicas, mas que elas super acontecem, porque eu tenho aqui até alunos testemunhas de que passaram por isso recentemente. Então também essa parte de estar bem com o seu emocional no dia da prova, sabe, respirar, se acalmar, então se de repente vinha essa ansiedade, e até trazendo dados aqui, né, essa geração, ela está muito ansiosa, existem pesquisas que mostram isso. Então essa ansiedade ela pode se agravar ali na hora da prova, né, do Enem, que ele se vê com aquele calhamaço de prova, aqueles enunciados gigantes, né, porque o Enem, além de ser essa prova longa, os enunciados são enormes. Então assusta um pouco mesmo, de novo, né, até adultos que prestam Enem reportam isso. Então eu acho que estar com a mente tranquila, também respirar, parece algo simples, mas é importante na hora da prova. E aí acho que passando esse básico aí, digamos assim, né, o básico bem feito, mas que precisa ser dito, porque as crianças às vezes acham que a gente exagera, mas é real. Aí depois entra então o acadêmico. Hoje mesmo conversei disso com um aluno, se você pegar o edital ali do Enem ou as coisas que vão cair no Enem, é assustador, que é uma lista gigantesca. Você fala assim: "Nossa, como é que eu vou dar conta de ver tudo isso aqui?". Então isso assusta também muito, né, os alunos. Então, aproveitar, se eles estão aí no período de ensino médio, aproveitarem os simulados, porque o simulado é justamente isso, é a prática. Ele vai conseguir ver o que cai no Enem, o que não cai, então, por exemplo, deixar coisas de lado, porque se ele for ler tudo o que cai, vai bater aquele desespero: "Meu Deus do céu, não sei nada". Então, até já entrando um pouquinho na dica, assim, faça simulados, porque os simulados eles vão ajudar com esses exercícios que caem todos os anos, vai ajudar também na interpretação do texto. E aí uma última coisa que eu queria trazer, que tem se falado muito também, é a questão da interdisciplinaridade do Enem. Então você conversa até com professores, assim, você põe um professor de biologia, um de química, um de física aqui junto com a gente. E aí você lê uma questão, aí você fala assim: "Tá, essa aqui é biologia, física ou química?". Aí eles vão falar: "Os 3", entendeu? Essa é a interdisciplinaridade, ou seja, em uma questão pode estar tudo ali, pode estar história, geografia, humanidades,
assim como as outras ciências. Então acho que isso é uma dica legal também para os estudantes, terem esse olhar. Então já no simulado, olha para essa prova, olha para essa questão e tenta tirar um pouco dessa caixinha, tipo assim: "Ai, será que isso aqui é só física? Será que isso é só química?". Pode ser que esteja ali entrelaçado um pouquinho de cada matéria. Acho super interessante, inclusive, esses pontos que você trouxe aqui no início do quando a gente falou sobre os erros, né, pensar realmente no nosso contexto atual, em 5 horas de concentração, é realmente uma coisa que a gente precisa trabalhar, né, a gente precisa treinar. E é muito doido pensar isso hoje, né, que para você ter uma concentração mais longa, a gente precisa de treino, que realmente não é uma coisa que está rolando hoje, né, a gente tem acesso a coisas muito rápidas, informações muito dinâmicas, então é um ponto super importante esse de lembrar que vai ter que ficar 5 horas ali concentrado, né. Sentado na prova, né. Exatamente. Tem o celular. Sem celular, sem nenhum outro estímulo, né, que é tão constante assim. Então isso é uma coisa, acho que é um ponto super importante. E aí você trouxe pra gente a coisa dos simulados, que a gente sempre repete aqui, como é importante, né, essa experiência inicial aí de sentar e responder as coisas como uma prova inicial. Tem algum outro método, Cláudia, que você lembre que seja interessante, que realmente dá resultado nessa hora? Sim. Então eu queria te trazer, entrando já na dicas, ainda com os simulados, eu acompanho os estudantes e eles fazem os simulados, mas depois acabam não corrigindo. Ou mesmo quem fez a prova oficial do Enem, né. Eu tô até com uma prova aqui. O que que é uma dica super legal e importante? Depois do simulado, corrigir essas questões. Eu sei que muitos professores falam isso. Então, corrigindo essa questão do que você errou no simulado, é que faz toda a diferença. Por quê? Uma vez que você fez o simulado, você não pode abandoná-lo, né, você precisa ver o que que deu certo. Então, por exemplo, matérias que você já absorveu e o que deu errado. Então aí que tá o pulo do gato, assim. Então pegar o que você errou, para que você realmente fixe aquilo, para que numa próxima prova, você não tenha mais aquele erro, você resolva aquela questão. E isso funciona muito no Enem, porque por ser uma prova longa, se você pegar, assim, ao longo dos anos, né, olhar para os 5 últimos Enems, ele tem uma lógica ali. Dificilmente vai mudar da água para o vinho, vão ter coisas parecidas. Então, se o aluno pegar esse truque de corrigir as provas antigas que ele fez ou os simulados, ele já garante um aumento ali em porcentagem de nota muito considerável. E é interessante você falar que às vezes as pessoas, os alunos fazem o simulado e não corrigem, né, gente, aí você não vai ter o ouro da experiência, né, não corrigir é Exato, mas olha, Zá, parece óbvio, viu, mas não é, porque os alunos eles esquecem dessa parte, eles esquecem de corrigir, de olhar, né. Talvez alunos lá no terceirão, né, na terceira série já estão mais atentos, mas eu posso te dizer assim, primeiro e segundo, eles esquecem e falam: "Nossa, é verdade, né, preciso ver o que eu errei". Então, de novo, né, o óbvio precisa ser dito. E a outra coisa também que eu ia te falar, que nem é, assim, uma mágica, mas de novo, voltando para a lógica da prova, por ter enunciados muito longos, né, se você pegar uma questão de Enem, às vezes é uma página inteira só o enunciado. Então, vai entrar muito a interpretação de texto. E interessante também que eu conversei esses dias com uma aluna e ela falou assim: "Parece que eu leio a pergunta e daí eu não sei o que fazer depois", porque realmente, se você lê uma pergunta do Enem, a hora que acaba, você fala: "Nossa, o que que ele quer mesmo?". Porque é longa demais, às vezes tem um texto comprido ali no meio e você se perde. Isso também parece óbvio, mas não é, viu. Tem muito aluno que tem dificuldade de principalmente grifar os verbos ali no enunciado, sabe. Então o que que o exercício está pedindo? Olha lá a questão, é uma questão gigantesca, mas aí no final, se você acabou de ler e falou assim: "Nossa, não entendi nada", vai nos verbos, o que que a questão está pedindo. Né, então assim, comente, relacione, classifique, enfim, vai ter um verbo pedindo alguma coisa, ou encontre o sujeito, enfim, né, vai ter. Então a minha dica é, vai lá para o verbo, principalmente nesses enunciados grandões, que é onde os estudantes se perdem, e grifa, né, porque eles têm essa opção no Enem, dá para grifar e voltar. E aí também pensando em tempo, né, Zá, eu trabalho também com outras provas, né, por exemplo, provas internacionais ou outros tipos de testes, que aí eles não têm muito tempo, tipo, tem 1 minuto para responder a questão. Não é o caso do Enem, eles têm tempo para responder a questão. Só que você acredita que mesmo assim, com 5 horas, tem aluno que não consegue terminar a prova? e às vezes é uma questão de organização, né, Cláudia, mais do que o tempo em si, né.
Sim, a gente fala isso, que é uma prova também de time management, né, porque você tem que saber ali gerir o seu tempo, porque veja, mesmo com 5 horas, se o aluno se perder ali na redação, né, a redação vai ali 1 hora e meia ou até 2 horas, dependendo do aluno. Ou seja, vão sobrar 3 horas para as outras questões. Eu falo isso até por experiência própria, eu sempre fui aquela aluna que saía por último da prova mesmo, que o professor estava chamando e eu ainda estava tentando fazer. Então esse aluno que ele fica mais tempo, que ele volta na questão, que ele fica pensando, se ele não se organizar, dentro ainda dessas 3 horas, ele pode ter dificuldade de terminar a prova, tá. E eu tenho porcentagens de estudantes que não conseguiram fazer a prova toda, do Enem, deste ano que passou. E isso também volta para aquela questão inicial que você trouxe da ansiedade, do nervosismo. Imagina se você vê que o tempo não está dando, você já fica nervoso, e aí já dá um branco e junta tudo, né, Cláudia? É realmente precisa ser treinado. É a importância do simulado, né, que você falou. O simulado treina para tudo isso, para o tempo, para a hora de ficar sentado, para o exercício. É importante por isso, né. A gente está aqui falando várias dicas interessantes e realmente eficientes, Cláudia, mas eu sei que tem um excesso gigantesco de dicas aí na internet, tem muito conteúdo que diz assim, ó, faça isso, faça aquilo, e isso também atrapalha, né? Porque assim, é uma quantidade de informação que às vezes confunde mais do que ajuda. Como que o aluno, que a aluna pode filtrar isso melhor para também não ficar mais tenso ainda? Sim, eu acho super importante essa pergunta, viu, Zá, porque olha, de novo, né, falando em redes sociais, hoje os alunos têm, sei lá, dicas do Enem no TikTok, dicas de Enem no Instagram, dicas de enfim, em todas as redes. E aí se não filtrar, cai naquela questão da ansiedade, porque ele tá lá no TikTok e tem coisa do Enem. Então assim, acho que o primeiro ponto é procurar canais realmente confiáveis e fontes seguras. Falo muito isso para os estudantes, tipo, o TikTok é uma excelente ferramenta, mas não vai ser uma fonte oficial, um canal, né, com coisas oficiais do Enem. Então, assim, ter esse filtro para as redes, né, eu sei que é mais fácil, o TikTok pode ajudar numa coisa ou outra, mas eu acho que, em geral, os alunos que eu acompanho, né, como eles estão muito nessas redes, eles tendem a ir procurar, então, coisas do Enem na rede social. E nem sempre é o mais indicado, até por essa questão do conteúdo ali ser muito superficial, né, são videozinhos curtos, é uma coisa muito genérica. Então acho que pegando esse link do tanto de informação que a gente tem hoje, o primeiro passo é saber filtrar, onde procurar e quais são as fontes seguras. Eu acho que um outro ponto que eu queria trazer é a questão do YouTube, que tem canais especializados e com dicas muito boas de exercícios, resolução de exercícios, que aí são mais indicados, porque eles conseguem resolver junto as questões. Eu ia dizer assim, para acompanhar, por exemplo, a ESPM, os canais oficiais, ou mesmo outros cursos que preparam, né, existem preparatórios para essas provas. Então, sempre procurar canais oficiais nas redes, então YouTube, às vezes algum workshop, algum treinamento via LinkedIn, que nem sempre eles estão muito antenados, né, em LinkedIn, mas os canais oficiais acabam postando nesses perfis. Legal, acho que você já dando dicas, você procura em instituições de ensino mesmo, no próprio LinkedIn, canais mais oficiais, né, porque eu acho que é isso que você falou, é tudo tão acessível, né, que fica mais fácil realmente, mas não tem a profundidade que poderia ter para preparar mesmo, né. Exato, a minha consideração do TikTok é essa, não que não tenha, pode ser até que tenha algumas dicas lá, mas vão ser o quê? Os 30 segundinhos ali, aquele vídeo curto, que não dá para aprofundar tanto. E eu acho também, Zá, falando atualmente, né, os alunos têm muita coisa online e eles precisam ter esse olhar do filtro também, né, do que faz sentido para cada um. Então, por exemplo, às vezes tem uma área que ele já identificou que é física e que tem dificuldade, procurar canais oficiais que desenvolvam exercícios ou que tenham também simulados. Os professores fazem muito isso, né, tem professores que fazem aulões Sim, no comentados do YouTube, Enem. né. Isso, virou uma certa moda, assim, professores de cursinho, aulões, né, e eles ficam gravados, então, de novo, né, nos perfis oficiais aí de instituições, eles ficam gravados, e aí sim, essas são fontes seguras, porque são professores que estão ali no dia a dia, vendo questões de Enem toda hora, então eles sabem o que caiu, o que não caiu, o que entrou, o que saiu, então esses aulões valem muito a pena também. Muito bom, já várias dicas aí, direcionamentos que vão deixar o pessoal um pouquinho mais tranquilo, né, Cláudia. Ah, eu espero que sim, né. Bom, chegou a hora do nosso intervalo, mas a gente já volta.
Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta aqui com a Cláudia Graciano, orientadora de carreira na Escola Concept de Ribeirão Preto. A gente está falando sobre preparação para o Enem. Terminamos o último bloco, Cláudia, falando exatamente sobre ansiedade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é um tema tão recorrente na nossa sociedade. E nestes momentos de teste, eu acho que vem assim latente, né? Que dicas que você daria para o estudante que está nesse momento de ansiedade, esse sentimento que às vezes domina mesmo? Como lidar com isso, trabalhar essa questão da saúde emocional? Bom, primeiro, como orientadora de carreira, eu converso muito com eles sobre isso, né. Eu falo que eu divido eles, assim, no acadêmico e no socioemocional. E o Enem, ele engloba essas 2 partes, né, porque ele vai estar lá sentado na prova, ele vai precisar do acadêmico, né, ele vai precisar do conteúdo que ele estudou. Mas, se ele não estiver bem no socioemocional, ansiedade, saber regular ali a respiração, saber ficar sentado na cadeira, isso também vai afetar a prova. Então, é um grande reflexo também do que eu normalmente trabalho com os estudantes. O acadêmico não separa do socioemocional, eles estão juntos ali. E no Enem é a mesma coisa, eles não vão conseguir separar, né? Se o corpo não estiver respondendo, a cabeça também não vai acompanhar. Mas eu acho que assim, de dicas em geral, já que eu compartilho, né, com os alunos, eu também tenho grandes grupos, assim. Tem um grupo que é aquele que se cobra demais, então tem uma autocobrança muito alta, e isso eu posso trazer também porcentagens, que aí então ele entra nesse looping de cobrança, tipo, ai, não sei o suficiente, ai, não estudei o suficiente, ai, acho que não vai dar certo, e acaba ali com pensamentos que não vão ajudar em nada na hora da prova. Então, minha primeira dica é, para esse estudante, né, que é super responsável, que estudou, que tem essa autocobrança, procure se regular. Tá tudo bem, você se esforçou, você se dedicou provavelmente mais de um ano, porque o Enem eles percorrem praticamente todo o ensino médio, mas é que aí no terceirão fica aquela coisa mais forte e tem um peso, porque aí entra a faculdade, as escolhas. Então, assim, calma, tá tudo bem. Eu falei isso hoje, eles precisam confiar no processo. Porque é um processo. Veja, é uma prova longa, é um processo que ele passou estudando. Então, confia no seu processo, é uma dica. Principalmente para esses que têm uma autocobrança muito alta e sempre acham que está faltando alguma coisa, que esqueceu a vírgula. Tenta se liberar um pouquinho. E aí também tem aqueles que são mais acomodados, mais relaxadões. E aí eu me preocupo um pouco com a questão de horário. Tem sempre aquele meme do Enem, dos alunos que chegam atrasados, às vezes tem trânsito, às vezes tem um problema ali no metrô, o Uber não passa, enfim, dependendo do transporte, pode acontecer. Então aqueles que são, assim, também muito tranquilões, no dia do Enem é bom trabalhar com uma margem de tempo. Então, assim, ter uma meia horinha ali de sossego, às vezes muito calor. Em 2025 as provas foram em dias ensolaradaços, assim, aquele calorão. Então, tentar não chegar tão esbaforido, né, pra prova, suando, morrendo ali, e ficar atento ao horário, porque também existem regras, existe horário para entrar na sala, eles têm que deixar todas as coisas antes, então celular, tudo ensacadinho ali para fora da sala. Então ter essa preocupação de que realmente pode atrasar, pode acontecer alguma coisa. Pensa, se você se atrasa, tem que sair correndo, chega ali com 5 minutos para começar a prova, você já desestabilizou emocionalmente. Então, a minha dica também para esses que são mais tranquilões e relaxados, tenta ter uma gordurinha ali no horário, uma meia horinha a mais, para chegar com calma, descobrir a tua sala, descobrir o teu lugar, se ambientar, porque normalmente são salas cheias, né, de alunos. Principalmente no primeiro dia, né, porque daí no segundo eles já vão mais confiantes. É, o primeiro que você tá reconhecendo o terreno, né, entendendo tudo. Geralmente são escolas grandes, então às vezes tem 2 portarias, né, ele não sabe por qual entrada vai ser feita a entrada para a prova. Então, nesse primeiro dia é o dia desse reconhecimento também, né. Acho super legal você trazer que até um gancho para a nossa última questão aqui, que são os maiores erros que acontecem, né. Você já trouxe aqui vários pontos relacionados a horário, a autocobrança demais. Eu queria que você pontuasse se tivesse mais alguma estratégia para ajudar esses estudantes, essas estudantes a administrarem melhor o tempo,
manter a calma. Isso que você trouxe, assim, de organização de tempo é tão importante, porque realmente, gente, em qualquer coisa que a gente for fazer, se a gente não tiver uma gordurinha ou se sentar, respirar e se preparar para fazer, sempre a gente vai entrar no ciclo da pressa e da ansiedade, né? É inevitável. Assim como para tudo na vida, né, Zá, se a gente tá atrasado, gera aquela euforia, aquela correria, a respiração fica diferente, né, e tudo muda. Eu queria trazer 2 coisas legais, assim, pra você, pra acrescentar aqui, né. Uma é que tem sido muito comentado agora em 2026, então o Enem mudou recentemente, é a questão da pontuação. Não sei se vocês acompanharam, mas agora dá para o aluno escolher por áreas, né, aonde ele teve notas melhores e compor uma nota melhor. Isso acho que é uma grande novidade, os estudantes podem ler um pouco mais, mas isso já tá ok, né, para quem prestou agora. É uma coisa legal, porque os alunos perguntavam muito disso, né. "Ah, mas e se eu tirei uma nota melhor num outro ano?". Então já melhorou, né, para quem tá este ano ou vai começar a prestar, já tá mais bacana. E faz super sentido, né, Cláudia? Total. No SAT, por exemplo, que é a prova como se fosse o Enem americano, eles têm o Super Score, que aí você escolhe a sua maior nota. Então o Enem tá meio que caminhando nessa ideia também, né, você escolhe a sua melhor nota no seu ciclo ali de Enems, né, dos que você prestou. O outro ponto, Zá, e nas dicas ainda, né, por muito tempo eu cuidei de projetos no ensino médio e projetos de vida que têm conexão com carreira, e tem uma dica que eu dou para os alunos, eles sempre tiram sarro, tá, de mim, mas agora vai ficar registrado aqui, é a Power Pose. É uma técnica que chama-se Power Pose. E sabe o quê? É a pose da Mulher Maravilha. Então, para quem estiver nos escutando, pode digitar no Google essa técnica Power Pose, que nada mais é do que o poder, assim, do seu corpo, porque o corpo fala. Então, por exemplo, eu falo com os alunos quando eles chegam na prova do Enem, que tem aquele monte de gente, um monte de gente que eles não conhecem, eles vão se curvando, assim, meio que se escondendo, a costa vai entortando, eles vão ficando menores, porque não conhece ninguém, então é meio que uma coisa natural, o corpo vai se encolhendo. E aí eu treino com eles a Power Pose, que é a pose aqui na cintura, né, a mão na cintura, que pode ser a Mulher Maravilha, pode ser o Super-Homem, pode ser qualquer super-herói, mas que é o quê? Esticar as costas, né, deixar as costas eretas, olhar pra frente, porque eles adolescente às vezes vai com a cabeça baixa, assim, então olhar pra cima, olhar pra frente e encarar a prova com postura, porque o corpo fala, né, o corpo diz muito, e isso já vai da hora que você chega no local que você vai fazer a prova. Então entra na sala de cabeça erguida, olha quem tá na sala, respira. Parece algo bobo novamente, mas tem técnica, viu? É uma teoria e você pode fazer isso antes de entrar no Enem, por exemplo. Dá uma respirada, faz uma power pose, olha pra cima. E quem quiser saber mais, tem coisas aí na internet falando sobre a power pose, mas uma coisa que eu tenho pra trazer é que funciona, tá? Meus alunos, eles falam de mim, mas eles fazem e eles dizem que funciona. Eu tenho certeza que funciona. E não é só para Enem não, gente, é pra vida, viu. Porque, assim, é o nosso corpo convencendo a gente mesmo de que: "Ó, a gente vai brilhar aqui". Bom, para encerrar nossa conversa, Cláudia, a gente tem o nosso quadro Dica de Mestre, que é onde você vai dar uma dica, assim, mais geralzona sobre carreira mesmo, que se você tivesse ouvido lá no inicinho da tua carreira, ia ter mudado ou facilitado o teu caminho. Que dica que você daria pra gente? Eu sempre vou para o lado da curiosidade, eu acho que hoje os alunos têm tudo aí às mãos, né, o conhecimento ele já está posto, ele já está aí online, eles não dependem mais dos livros ou do professor ter que falar, de repente com uma pesquisa, o chat, enfim, tudo que a gente tem hoje, mas a curiosidade ainda é algo que me intriga, assim, que me atrai. Então a minha dica seria eles terem esse olhar curioso para as coisas, sabe, como se fosse o olhar da criança mesmo que está descobrindo algo novo. Então para a carreira é a mesma coisa, às vezes eles falam assim: "Ah, mas eu não sei o que que faz o economista". Poxa, tenta conversar com o economista, às vezes tem algum na família, ou vai no chat, pergunta algum TED Talk, algum vídeo, alguma referência. Hoje eles têm as ferramentas à mão, diferente lá da época que a gente tinha que ir no livro ou ir na biblioteca, pesquisar. Hoje não, hoje o conhecimento está na palma da mão. Mas eu acho que falta esse olhar assim investigativo e curioso de querer descobrir as coisas como se fosse pela primeira vez. E eu acho que isso vale para a vida, vale assim, não só para o ensino médio, mas também quando ingressa na faculdade, ter esse olhar para o que é novo, né, um professor novo, um ambiente novo, tentar se jogar, sabe, a minha dica eu acho que é tentar se jogar,
e sempre através dessa lente da curiosidade. Muito legal esse conceito que você trouxe aí de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez. Isso é muito rico, né? Que aí faz a gente se interessar mais, querer saber e cavar informação e, enfim, é muito bonito e é para a vida mesmo. Bom, Cláudia, te agradeço muito pelo papo, foi muito legal, acho que trouxe muitas dicas interessantes, muitos acolhimentos também para esse momento que é tão, né, difícil, mas, gente, só sigam que vocês vão se dar super bem e vai dar tudo certo. Obrigada, viu, pelo papo. Eu que agradeço a oportunidade, espero que os nossos ouvintes curtam as dicas também, que são simples, mas que são para a vida. Obrigada, Cláudia. Até a próxima, tchau! Gostou do programa de hoje? Então não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Até a próxima! Este podcast foi editado pela Maremoto.